Antes de começarmos nossa análise de mercado desta quarta-feira, 12 de julho de 2023, vamos a um momento de reflexão. Você já reparou que quando o assunto é mercado do gado gordo e da carne bovina, os discursos dos supostos analistas de mercado são exatamente iguais? Você já reparou que os preços citados por eles são exatamente os mesmos? Pense e reflita também. Se você estivesse sentado na mesa de estratégia de mercado de um grande frigorífico, você pagaria alguns supostos analistas para falar exatamente o que você gostaria ou não? Pense, reflita com carinho e chegue à sua conclusão, ok? Bom, como você já deve ter visto por aí, sites inocentes ou devidamente pagos para falar o que parte dos mega frigoríficos manda propagam uma informação gerada pela agência de notícias Reuters. Receita das exportações de carne bovina caiu 21,4% no primeiro semestre. Exportação de carne bovina do Brasil recua 3,8% no primeiro semestre, com o impacto da China. Essa reportagem, realizada pela Reuters, diz que a exportação de carne bovina do Brasil... Uma correção aqui. As exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros que atuam neste segmento. Feita a correção, a reportagem diz o seguinte: essas exportações tiveram uma recuperação em junho, mas fecharam o semestre com queda de 3,8% para 1 milhão e 20 mil toneladas, com o setor lidando com o embargo da China, já suspenso, segundo o anúncio da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Que você sabe é aquela associação que foi fundada para defender os interesses comerciais dos principais exportadores de carne bovina do Brasil. A reportagem diz ainda: em junho, os embarques dos principais cortes in natura do país, que é o maior exportador global de carne bovina, aumentaram 26% em relação ao mesmo período do ano passado, para aproximadamente 192 mil toneladas, conforme dados do governo brasileiro, e que, ao todo, no primeiro semestre de 2023, o Brasil, ou melhor, os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil, faturaram 4 bilhões e 800 milhões de dólares com a exportação do produto no primeiro semestre, queda de 21,4%, diz a ABIEC. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu no primeiro semestre, quando o assunto são as exportações de carne bovina in natura e processada juntas? Vamos ao que apurou a Rural Business e o que a ABIEC não contou. Bom, como diz o poeta, vamos por estrofes. Primeiro, sobre o que aconteceu de fato com as exportações do primeiro semestre. Ao todo, foram exportados por esses frigoríficos, de fato, 1 milhão e 20 mil toneladas de carne bovina in natura e processada. Mas veja que estamos falando de um volume apenas 3,7% menor que o visto em igual período de 2022, que ainda tem a marca recorde de 1 milhão e 60 mil toneladas. A ABIEC não conta, mas a gente conta que do total embarcado para o mercado externo, 86,7% foram de produtos in natura, que somaram 882.610 toneladas, com queda de apenas 4,9% em um ano, e faturamento de 22 bilhões e 50 milhões de reais durante o primeiro semestre do ano. Já com os produtos industrializados, a receita chegou à marca de 1 bilhão e 710 milhões de reais, ou ainda 337 milhões e 430 mil dólares, representando 4,7% das vendas para o mercado externo. Agora veja com atenção este gráfico. A ABIEC não conta, mas a gente conta que entre os meses de janeiro a junho deste ano foi registrado aumento no volume exportado de 20,2%, com junho registrando maior resultado até o momento entre os meses analisados. Em dólar, como eles disseram, foram faturados 4 bilhões e 860 milhões. E com a moeda americana sendo trocada a uma média de R$ 5,06, patamar 0,1% menor que em um ano, os frigoríficos exportadores brasileiros conseguiram faturar 24 bilhões e 640 milhões de reais, queda de 21,4% em um ano, mas ainda assim o segundo maior faturamento da história. Destaque ainda para o valor médio da tonelada de carne bovina, in natura e processada enviada ao exterior no primeiro semestre deste ano,
que atingiu 4.776 dólares. E por que o valor da tonelada exportada baixou de preço? Porque parte dos exportadores optaram por colocar carne bovina de preço mais baixo em mercados como a China e, ao mesmo tempo, carne de melhor valor no gigante mercado interno, incluindo a famosa picanha do Lula. Mas agora, pedimos toda a atenção ao que diz a associação que defende os interesses comerciais desses frigoríficos. A ABIEC lembrou que um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina em fevereiro, que resultou no fechamento do mercado da China, retomado um mês depois, impactou os negócios no primeiro semestre. Vamos corrigir isso também? A ABIEC lembrou de um caso de um único boi velho no Pará que do nada apareceu no mercado. Aliás, é bom lembrar, até hoje não se sabe nem o nome do dono desse boi velho com problemas neurológicos, típico em idade avançada de bovinos, e que nem abatido em um frigorífico foi. Ainda podemos ver no discurso da ABIEC que o principal importador da carne bovina brasileira nos primeiros 6 meses foi a China, com compras de 512.306 toneladas, gerando receita de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. E que os embarques para os chineses recuaram 5% em volume e 29% em receitas. Então, de novo, para. Quanto a China comprou de fato de carne bovina do Brasil durante o primeiro semestre? Individualmente, sem Hong Kong, a China comprou no primeiro semestre deste ano 512.310 toneladas de carne bovina. Mas o que a ABIEC não contou que houve um recuo de apenas 5% na comparação anual e que do total exportado, 100% foram de produtos in natura, não adquirindo produto industrializado e nem miudezas bovinas. Importante destacar neste próximo gráfico que a participação da China em relação ao total de 1.020.000 toneladas exportado pelos frigoríficos brasileiros foi de 50,3%. E não de 70%, como alguns dos supostos analistas falam por aí para assustar a parte inocente deste mercado. Volte rapidamente ao gráfico e veja que também estamos falando da segunda maior marca da história e colocando no lixo a conversinha fiada que, por força de um protocolo de exportações para os chineses, houve um alto embargo do Brasil. Fala sério, você classificaria como prejuízo não embarcar pouco mais de 27.000 toneladas para a China? Ainda mais sabendo que no mesmo intervalo se colocou muita carne bovina no Brasil e com boa margem de lucro, incluindo aí a carne bovina premium e o que tem aqui no gigante mercado interno uma das melhores margens de lucro do planeta. Depois de ver isso, você acredita mesmo nesse tom negativo aí da reportagem? Ainda mais sabendo que os chineses vão comprar ainda mais carne bovina no Brasil até o final deste ano? Fala sério, né? Agora veja esses gráficos. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados sistematicamente pela Rural Business, mostram que essas vendas para os chineses renderam aos frigoríficos brasileiros 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Mas você sabe, o importante mesmo para esses frigoríficos é ver o faturamento em reais. E, portanto, estamos falando de uma receita de 13 bilhões e 190 milhões de reais, com queda de 29,1%. E você sabe, isso se deve ao fato de que esses frigoríficos optaram por colocar no mercado chinês mais carne de vaca e de vaca barata. É por isso que a média exportada cravou 5.080 dólares, mesmo assim, a segunda melhor marca da história. Mas agora vem a cereja do bolo. Como você deve saber, não podemos falar de exportação de carne bovina para a China sem falar de Hong Kong. Só que antes, precisamos lembrar sempre que a China é um anão quando o assunto é demanda da carne bovina no Brasil. Afinal, na média dos últimos 5 anos, eles consomem menos de 10% de toda a produção brasileira. Mas afinal, o que de fato esses importadores compraram aqui no Brasil durante o primeiro semestre e que a ABIEC não contou? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.